Isaías 54, dando o título a essa reflexão de Juízos de Deus visam a cura para a igreja. Tudo que Deus faz, o aperto pelo qual Ele nos faz passar, a disciplina dEle para conosco, tudo isso tem um propósito maravilhoso. Deus quer o nosso bem. A vontade de Deus para nós é boa, é agradável, é perfeita. Deus quer o nosso bem. No futuro, Deus quer nos exaltar, apesar de no presente Ele nos fazer sermos humilhados. Eu quero lembrar para você o que está lá em Isaías 54. Depois de muitos capítulos de condenação, juízo, disciplina, dor, profecias duras, coisas difíceis que aconteceriam, então o Senhor diz: ó, filha minha, noiva minha, querida minha, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Ou seja, vai ser um futuro de felicidade, alegria de uma mulher ter filhos. Mas a mulher estéril naquela época sofria muito a vergonha, o opróbrio de não conseguir ter filhos. A culpa era sempre da mulher. O homem nunca levava a culpa de não conseguir fazer filhos na mulher. A culpa era sempre da mulher que era estéril. E ela levava um opróbrio, uma vergonha por causa daquilo. Mas Deus está dizendo, você foi estéril por um tempo, mas você vai ter muitos filhos. Que coisa boa é a gente ouvir promessas de Deus nessa direção. E ele continua, alarga o espaço da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Te esquecerás da vergonha passada da tua mocidade, porque o Criador é o teu marido. Interessante, essa expressão literalmente se destina a Israel, porque vai sofrer muito e ainda não sofreu o maior sofrimento. O maior sofrimento de Israel não foi a diáspora, as várias perseguições que os judeus sofreram, nem a Segunda Grande Guerra Mundial, o que os judeus sofreram debaixo do Hitler, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Mas a grande dor sobre os judeus ainda está por vir. Se chama a Grande Tribulação, tempo de angústia para Jacó. É assim que a Bíblia se refere a este tempo que ainda vem, porque os judeus continuam de coração endurecido com relação a Deus e cada vez mais endurecidos. Quanto mais Deus os tem abençoado, mais eles se endurecem e por isso eles vão sofrer uma grande tribulação. Mas ao final, Jesus voltará com a igreja para os judeus. Jesus voltará na segunda vinda, na batalha do Armagedon, com a igreja para reinar aqui na terra 1000 anos e para o seu povo judeu, os que sobrarem. Os judeus vão ser dizimados, vão ser pouquíssimos os que vão sobrar. E Deus diz que vão poder ser contados assim nos dedos, de tão poucos que serão. Mas esses poucos se arrependerão, se converterão e Jesus voltará para eles. Eles vão olhar aquele a quem traspassaram e vão se arrepender e vai ser derramado um espírito de graça e súplicas sobre eles, vão se arrepender e vão entrar então no milênio com Jesus. Poucos judeus, mas eles terão filhos e se multiplicarão. E
Deus está prometendo aqui no capítulo 54 que eles vão se multiplicar muito, vão ter muitos filhos e vão ser muito felizes no milênio. Os judeus serão muito felizes no milênio quando esta palavra vai se cumprir. Neste mesmo capítulo 54 de Isaías, Deus diz: eu te deixei por um momento, mas com grandes misericórdias eu torno a acolher-te. Essa é uma palavra muito linda, promessas maravilhosas de restauração que Deus faz para Israel depois de passar pela dor da purificação, e vai ser dor. E muito judeu vai morrer e vai para o inferno, é claro. Mas os que sobrarem vão poder ver a restauração do país, a restauração das promessas de Deus a Abraão e a vários outros, e eles vão poder ver a felicidade futura que Deus vai trazer. E é muita felicidade, muita grandeza e muita prosperidade no milênio, quando Jesus vai fazer cumprir essa palavra. Mas a Bíblia também é utilizada por Deus num sentido devocional. Deus fala conosco. Esse texto se aplica em muitas situações e se aplicou no meu caso quando nós começamos a comunidade. Deus me falava sobre isto. Havia momentos em que eu me desanimava. Eu ficava como o profeta Abacuque, eu ficava como o Jó, às vezes como Davi, extasiado. Senhor, por que o Senhor está deixando esse evangelho enlameado crescer, se espalhar? Esses grandes líderes estão enganando o povo, vivendo uma vida em pecado, pregando um evangelho distorcido da bênção, de prosperidade, e o Senhor faz curas e milagres lá, e muita gente fica enganada e desencaminhada. Esse evangelho da prosperidade está prosperando no Brasil. O Senhor sempre acalmava e dizia: leia lá Malaquias, o final de Malaquias você vai ver. Esta é a expressão com a qual termina o Antigo Testamento. Os justos, aqueles que esperavam em Deus, estatelados, clamavam: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor vai deixar esse evangelho torpe continuar aí enganando as pessoas no Brasil. O Senhor tem misericórdia. E o Senhor então responde no final de Malaquias, ele diz: vocês esperem, porque vocês vão ver novamente, quando o dia chegar, a diferença entre o que serve a Deus e o que serve ao seu próprio ventre. Aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vocês vão ver a diferença de novo. Vocês vão saber que vale a pena andar no caminho direito. Pessoas têm se enriquecido facilmente, mas a Bíblia diz que aquele que ajunta a força do trabalho terá prosperidade. O que ajunta facilmente, se enriquece facilmente, facilmente vai perder. O que cresce depressa é mato, mas o mato também morre facilmente quando o fogo passa. Uma árvore boa, ela demora a crescer. O reino de Deus é uma árvore boa. A igreja do Senhor não cresce rápido, ela tem que se estruturar, é com santificação, é com amor, entrosamento, é comunhão. Isto não é aumento aparente, nem de glória humana, nem de enriquecimento rápido. O crescimento da igreja e do reino de Deus é lento e é constante. E isso desanima muitos líderes e pastores que descambam para as bênçãos rápidas e fáceis, enganando o povo e se enganando a si próprios. Eles querem um evangelho rápido, um crescimento rápido de igreja para a glória humana. E Deus diz: não, não é assim. A igreja tem que crescer lentamente, é fazendo discípulos, é crescendo gradativamente.
Uma planta boa, uma árvore boa demora no início a crescer, mas ela cresce sempre. Assim é o reino de Deus, como uma árvore. O reino de Deus nunca cresce explosivamente. Você vê uma igreja crescer depressa demais, saia de perto. Aquilo é fermento, aquilo é engano. A santificação não dá frutos imediatos, demora. Cada pessoa precisa ser trabalhada pelo Senhor. A edificação da igreja verdadeira, a edificação do reino de Deus é um processo lento, não produz resultados imediatos. O que produz resultado imediato é palha, é feno, é madeira, tudo vai ser queimado quando Jesus voltar. O que cresce depressa é mato. A árvore boa demora. A obra de Deus na nossa vida é séria. É de mudar tudo, de santificar a nossa vida, é de crescimento espiritual. A obra de Deus na nossa vida não é mato que cresce desordenadamente, de qualquer jeito, e cresce para o fogo. O mato cresce para o fogo, não é para produzir frutos. Entenda isto, as promessas de Deus são maravilhosas para aquele que é fiel, mas as promessas de Deus são fogo destruidor para quem quer, por seu próprio coração e ganância, se engrandecer e se aproveitar de bênçãos materiais aqui na terra. Deus está nos dizendo a situação do país que vai passar por dor é para destronar os grandes e poderosos que se enriqueceram com o Evangelho, para que o Evangelho verdadeiro possa ter crédito e as pessoas vão achar Jesus. Os assuntos de igreja não vão ser prosperidade, bênção, campanha disso, conquista daquilo. Os assuntos vão ser santificação, arrependimento de pecados, oração, busca do Senhor, amor entre os irmãos, visitar, religião verdadeira, visitar uns aos outros. Isto vai ser o assunto no avivamento que Deus vai trazer para o Brasil depois da dor que virá sobre os crentes e essas igrejas massificadas. Muita dor ainda virá, mas o propósito de Deus é o melhor. Então você que tem buscado o evangelho verdadeiro, não fique triste. Não fique com inveja de ninguém que vê o mato crescer depressa demais. Do jeito que ele cresce, ele vai ser queimado também. Deus tem obras maravilhosas a fazer neste Brasil, na vida daqueles que se santificam e querem ser a igreja verdadeira do Senhor. Entenda isto para você também se posicionar, meu irmão, minha irmã. Não seja enganado pelas igrejas de aparência. Aquilo é mato puro. Ontem